A paz, igreja. Uma boa noite a todos. E eu tenho que agradecer a Deus por estar aqui agora, nesse momento. E eu tenho certeza que vocês também têm que agradecer a Deus, porque se vocês estão aqui agora, é que é permissão dEle, que Ele tem guardado, protegido e nos trazido a todo momento, né? Em toda dificuldade, todo momento Ele está conosco. Eu quero agradecer também ao pastor André, não está aqui hoje, mas pela oportunidade de estar aqui trazendo uma palavra para vocês. Amém? Irmãos, a palavra que eu quero trazer hoje para vocês, que Deus tocou no meu coração já há algum tempo, eu só fui mais encorajado para poder falar sobre ela. Eu até falei com o pastor Gleick quinta-feira, porque ele trouxe uma palavra, ele falava assim: o pessoal não vai gostar de mim. Foi isso que o Senhor falou, né? E aí o pastor André vem no domingo e fala mais uma coisa assim muito forte. Aí eu pensei, gente, estou à vontade para falar, porque na quinta, no domingo, então hoje eu só venho mais ou menos confirmar aquilo que já vem sido ministrado. E uma coisa eu vou falar para vocês: ninguém combina nada. O Gleick falou na quinta-feira, o pastor André falou no domingo, e eu vou falar aqui hoje. Mas a gente não combinou nada, não foi uma coisa de uma sequência que já estava pré-escalada. Foi a vontade de Deus para a amada igreja. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu vou começar falando que hoje eu gostaria de ser um atalaia do Senhor. Eu não sei quem sabe o que é um atalaia, mas o primeiro texto que eu vou utilizar, o Senhor se refere ao profeta que a gente vai estar comentando aqui, como atalaia do Senhor. Eu vou ler um trechinho explicando o que é o atalaia do Senhor, tá? Aí vocês vão entender. Ezequiel detalhara seu papel como atalaia. Ser um atalaia significa que ele era o responsável por aqueles a quem ele ministrasse, tendo de adverti-los de alguma coisa, ameaça iminente. Se ele deixasse de advertir tais pessoas, ele teria que prestar contas de qualquer infortúnio que disso resultasse. As pessoas de uma cidade não ignorariam os gritos de um atalaia comuns, entretanto, não dariam ouvidos a Ezequiel. Então eu vou pedir para o irmão colocar o primeiro texto que eu passei para ele, que é Ezequiel capítulo 3, do versículo 16 até o 21. Aí eu vou ler aqui no telão, fica mais fácil. Ao fim dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim. Ezequiel estava falando. Filho do homem, disse ele, eu o fiz sentinela para as nações de Israel. Por isso, ouça a palavra que digo e leve a eles a minha advertência. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos e salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio e ele não se desviar de sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. Próximo. Da mesma forma, quando um justo se desviar de sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas para mim, porém, você será responsável por ela. Próximo. Pela morte dele, né? Só o finalzinho. Amém? Irmãos, até o 21. Se porém você advertir o justo e ele não pecar, certamente ele viverá, porque aceitou a advertência e você estará livre dessa culpa.
Irmãos, eu acho que dá para entender um pouquinho aí o que Deus está falando com Ezequiel. Porque as pessoas muitas vezes cometem coisas erradas. E a gente, como igreja, não só quem está com o pastor, o teu líder de célula, o teu líder de ministério, mas nós da igreja que temos um pouco de conhecimento da palavra, quando nós vemos um irmão que está cometendo alguma coisa errada, ou alguma pessoa que você tem proximidade dela, se a gente não falar, a gente está cometendo esse erro que Deus está falando para Ezequiel. Você quer ver uma coisa que acontece muito? Eu vou até usar uma expressão simples para você entender aonde eu quero chegar. É muito normal vocês verem anúncio na televisão, em folhetos, alguma coisa assim, né? E lá está escrito assim: carro 0 km, 60 parcela de 1.200. Aí você fala, nossa, isso aí dá para mim. Ou então você vê lá, apartamento não sei o que, você vai pagar uma parcela de R$480. Aí você se empolga. Aí o que acontece? Quando você chega lá para comprar o apartamento ou para comprar o carro, não é bem aquilo que está sendo falado ali. Por quê? Porque existem umas letrinhas miúdas. E as letrinhas miúdas vão dizer o quê? O carro você tem que dar uma entrada de 30%, 40%. Você vai ter que passar toda a documentação, ver se ela é aprovada, não é aprovada. Tem toda uma burocracia, não é tão simples como eles falam. O apartamento é a mesma coisa. Tem um valor lá para o apartamento, quando você vai ver para comprar, o apartamento é no térreo, uma garagem descoberta, você vai ter prestações intermediárias. Quando você sai de lá, fala, nossa, não dá para mim. Isso aí eu vou pagar 2 apartamentos em vez de um só. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou comparar com uma coisa que acontece muito dentro da igreja. E muitas vezes as pessoas se frustram e acabam até saindo da igreja, indo para outra igreja. Chega aqui alguém para ministrar. E vem aqui e profetiza para a igreja. Eu profetizo vitória, eu profetizo emprego, eu profetizo. E as pessoas ficam todas empolgadas. Recebem, falam, opa, recebi. Só que passa um tempo, e o que acontece? Nada acontece. Por quê? Tem as letrinhas miúdas. E sabe onde estão as letrinhas miúdas? Aqui, ó. Para que a profecia aconteça, você tem que ter conhecimento dessas letrinhas. O pastor André falou aqui, que a gente tem que ter o quê? Buscar a palavra, ter conhecimento da palavra e principalmente, se santificar. Porque como você quer receber uma profecia, quer receber uma bênção, se você está todo errado? A parábola do semeador diz que o semeador é como se fosse nós aqui profetizando a vida de alguém aqui. Nós estamos jogando uma semente. Mas como está teu coração? Será que o teu coração está fértil, está preparado para receber essa semente? Então o que acontece? Se ela cair num coração que está duro que nem uma rocha, ela pode até germinar, mas não vai enraizar. Quer dizer que não vai acontecer. Ou então, como também diz no meio de graveto, é tanta confusão que tem na vida da pessoa, que se cair uma bênção ali não vai. Não tem jeito. Então, a gente tem que vigiar. Porque se a gente quer que as bênçãos aconteçam, primeiro, a gente não fala que tem que ser de dentro para fora. A gente tem que arrumar o nosso dentro, a nossa casa, o nosso eu. Como é que você pode esperar que alguma coisa vai cair na tua vida, alguma coisa vai acontecer na tua vida, se você está com a vida toda embaralhada? Então a gente tem que ter muito esse cuidado. Por isso que eu quis pegar esse trecho de Ezequiel. Porque hoje a gente fala muito em prosperidade, de vitória, mas e de conserto? E de reparação? De perdão? De amar o próximo? De servir na casa do Senhor? O pastor André falou aqui no domingo, o Kids está precisando de gente para trabalhar na obra. Sabe, você está disposto a fazer as coisas que o Senhor quer que aconteça. E muitas vezes não está acontecendo porque falta gente. A gente fala que a seara é muito grande e precisam de trabalhadores para que essa obra aconteça. Então, irmãos, quando a gente tem o culto de ceia, normalmente a gente fala assim, examine-se o próprio homem.
Isso a gente não tem que fazer só no culto de ceia. Nós teríamos que fazer todos os dias. Examine o próprio homem. Se você vê alguma coisa de errada, já peça perdão para o Senhor. Não espera o culto da ceia. Sabe, porque muitas vezes você pode não chegar no culto da ceia. Porque a nossa vida não é nossa. E eu provo isso por quê? Porque ninguém sabe aqui se amanhã vai estar vivo. Então a vida não é nossa. O Senhor, Ele dá esse tempo para você viver aqui. Então a gente não sabe quando é o começo, quando é o fim. Então a gente tem que estar sempre se verificando como é que está. O salmista, ele fala assim, num dos salmos, ele fala: Senhor, eu peço perdão pelos pecados que eu cometi, e por aqueles que eu nem sei que eu fiz. Porque muitas vezes a gente ofende alguém, a gente fala uma palavra que não cai bem para alguém, e a gente nem sabe. Mas de repente você vê que aquela pessoa virou a cara com você, que aquela pessoa está diferente. Chega lá, pergunta: irmão, o que aconteceu? Tem algum problema? Aí muitas vezes eu vou falar: sabe aquela palavra que você falou aquele dia? Cara, eu não gostei, aquilo me chateou bastante. Aí você tem a oportunidade de pedir perdão. Só que aquilo estava machucando aquela outra pessoa, e muitas vezes você fez aquilo inconscientemente. Porque a gente tem uma vida tão atribulada, que muitas vezes você está a gente sabe, muitas vezes você está tão nervoso, está com um problema tão sério, e de repente você fala alguma coisa que você não queria falar, mas você já falou. E a palavra lançada, ela não tem volta. Na palavra também diz isso. A palavra lançada é como uma flecha lançada, ela também não tem volta. Então a gente tem que tomar muito cuidado e sempre estar se avaliando aquilo que a gente faz. Então, irmãos, esse trecho de Ezequiel, eu queria trazer para vocês esse pedaço, para entender. E em cima disso, é que eu vou para o segundo texto. Então você vê, hoje eu vou estar usando 2 textos. O próximo, eu vou falar do profeta Jonas. O profeta Jonas, se a gente comenta aqui com vocês, acho que todo mundo vai lembrar de um fato que aconteceu. O livro do profeta Jonas tem 4 capítulos só. Aí tem aquela história do profeta maior, profeta menor. Até eu estava tomando banho em casa e estava pensando, porque a gente já começa a gerar isso já há muito tempo antes de vir para cá. E aí eu estava falando profeta menor, profeta maior. Aí eu pensei assim: vamos imaginar os pastores da igreja. Pastor maior, pastor menor. Se a gente for olhar assim, eu sou o menor, porque tudo é bem maior que eu. Só que a ideia que é colocada não é bem essa. Porque se fosse assim, os profetas maiores que tinha era o pastor André e o Gleick, que são grandão, né? Só que se a gente for ver, os pastores maiores, o profeta maior que é da igreja, seria o pastor André e o pastor Daniel. Por quê? Porque eles já têm um tempo longo já de ministério. Eu fui recentemente levantado como pastor, faz o que? 2, 3 meses. E os demais foram levantados esse ano também. Então, para você entender o que é o profeta maior e o profeta menor, você vai entender que Jonas tem 4 capítulos, Naum, Abacuque, são profetas menores. Mas se você pegar Jeremias, Isaías, esses são profetas maiores. Por quê? Porque eles tiveram um tempo muito maior de vivência. E muita coisa foi relacionada a que eles fizeram. Os demais, por conta do exílio, de tanta coisa que estava acontecendo, talvez se perdeu, talvez nem deu tempo de ser anotado. E então o material que tem sobre a vida deles é bem menor. Mas Jonas, quando a gente fala do profeta Jonas, a gente lembra geralmente de uma coisa, que é um fato extraordinário que acontece com Jonas. Mas a lição que eu quero trazer não é bem sobre esse fato. Eu acho que todo mundo aqui conhece a história de Jonas. Jonas, ele foi engolido por um peixe. Falam baleia, um grande tubarão, não sei, mas foi um peixe. E ele ficou 3 dias dentro da barriga desse peixe. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar do primeiro capítulo do livro de Jonas. Eu vou pedir para o irmão colocar
na tela? Beleza. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amital. Amital, como está em ordem? Continuando. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta, que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar, para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Por isso, ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre nós. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Próximo. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixeis morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizestes o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Amém. Até aí. Irmãos, essa história, acho que a maioria de vocês conhece. Então, só para entender um pouquinho, eu já falei que Jonas era profeta e sacerdote, então ele era descendente de Arão. Jonas recebe uma missão de Deus. Ele tinha que ir lá em Nínive. Nínive era uma cidade que era a capital da Síria. Síria não era do reino de Deus, do povo de Israel. Era tido como inimigo até, porque vivia sempre em conflito, principalmente com o povo de Israel, porque já havia divisão entre os povos, não eram mais as 12, era 10 de um lado, 2 do outro, e Nínive estava junto com o povo da Síria, então eles viviam sempre em conflito com o povo de Deus. Só que Deus, sabendo de tudo o que acontecia, falou para Jonas: Jonas, eu quero que você vá lá, eu quero que você vai fazer esse povo se arrepender. Jonas sabia da maldade daquele povo. Para vocês terem ideia, o povo de Nínive, quando pegava pessoas cativas, ele chegava a furar os olhos da pessoa, para que ela não conseguisse achar
o caminho de volta para casa. Eles eram bárbaros demais. Então, quando Jonas fica sabendo dessa tarefa que ele tinha para fazer, Jonas então fala assim: eu vou para o fim do mundo, eu vou para qualquer lugar. E Tarsis era esse tipo de lugar, um lugar muito longe. E Jonas achando que ele ia conseguir se esconder de Deus. Só que ele entra no barco, ele comenta alguma coisa com o pessoal da tripulação do barco, e o barco começa a ir, e aí conta-se que tem toda essa tempestade. E aqueles homens achavam que iam morrer. Só que olha um detalhe, enquanto eles estavam lá, aquela tempestade, toda aquela coisa acontecendo, Jonas estava fazendo o quê? Dormindo no porão. Ele abre mão do que Deus tinha mandado ele fazer e vai dormir. E o negócio lá estava feio. Eles estavam jogando tudo que tinha no barco para tentar ficar o barco mais leve, para eles tentar escapar. E Jonas dormindo. E quando eles falam aqui que tira a sorte, naquela época era muito comum eles fazerem esse negócio de tirar a sorte. E dizem até que alguma coisa acontecia, como aconteceu. Quando tiraram a sorte, deu quem era o culpado? Jonas. Aí ele não teve como escapar, ele abriu o jogo e contou toda a história. E aqueles homens ficaram tementes àquilo. Quando ele falou, me jogue no mar, aqueles homens falaram assim, poxa, se ele fugiu, e a gente está colhendo essa tempestade toda, se eu lançar esse homem que é profeta dele no mar, o que vai acontecer com a gente? Então eles já imaginaram, nossa, se está assim vai ficar pior. Então o que acontece? Eles clamam a Deus. Eles não eram da mesma religião que eles não eram cristãos, eles não eram de Deus, eles não eram do povo de Israel, eles não conheciam. Mas quando Jonas fala, eu sou profeta de quem fez o céu e a terra, e aí então eles passaram a entender que a coisa era mais séria. Só que eles tentaram remar ainda, tentaram sair fora, não jogar o cara na água. Só que acontece que eles viram que não era possível, então eles falaram assim, não tem jeito, vamos jogar. Aí jogou na água, e aí todo mundo sabe o resto da história, que o peixe vem, engole Jonas, e aí ele fica lá 3 dias dentro da barriga do peixe, depois ele vai para Nínive, e ele faz o serviço que ele tinha que fazer. Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Quando Deus chamou Jonas, ele já sabia que Jonas indo lá, aquele povo ia se reparar do mal que estavam fazendo. Ele não ia chamar Jonas à toa. Ele não ia colocar Jonas no meio daquele povo à toa. Tanto é que quando Jonas chega daquele lugar, são 120 mil habitantes. Não é uma cidade pequena, era uma coisa grande. Então Jonas começa a falar para eles se arrependerem. E conversa com um, conversa com o outro. E aí o povo começa a se humilhar, colocar panos de saco, fazer jejum. E isso chega até o rei. E o rei então decreta que todo mundo fizesse o jejum, que todo mundo se humilhasse, inclusive ele e até os animais. E quando Deus vê aquilo, Deus então muda a sentença. Falou, não vou mais acabar com Nínive. E aí Jonas fica mais revoltado ainda. Porque Jonas já tinha dado uma sentença, ele queria que acabasse com Nínive, que por ele acabava. E aí o que ele fala? Se a gente ver depois no capítulo 4, no versículo 2, Jonas fala assim, você até bem sabe por que eu não fui para lá. Porque eu conhecendo o seu coração, sabendo a sua bondade, eu tinha certeza que se eles se humilhassem e pedissem perdão, você não iria fazer o que ia fazer. Então ele achou, eu vou lá, eu vou salvar esse povo que não merece a salvação pela ideia de Jonas. Então, por que eu trouxe essa mensagem? Eu trouxe essa mensagem para a amada igreja, para que vocês entendam uma coisa. Quando eu pensei nessa mensagem, eu lembrei de alguns anos atrás, talvez o pessoal que está mais antigo aqui na igreja, vai lembrar de um casal que veio aqui pregar na igreja, e era uma mulher carioca, parece, e o marido dela tocava,
E ela usava, posso dizer, um jargão, quando ela estava pregando, ela falava assim: vai doer, mas é preciso. Vai doer, mas é preciso. Muitas vezes a palavra que a gente tem que entregar para a igreja, nem sempre é algo muito bom. Quando você vai no médico, muitas vezes o médico não vai te dar um xarope. Muitas vezes ele vai te dar uma leva de injeção. E muitas vezes uma injeção bem doída. Mas aí o que acontece? Te cura. Então, o que eu quero falar em cima dessa palavra? Você que está na igreja, você que tem cargo de líder, alguma coisa, você que ainda não tem cargo, mas que você já está na igreja, quando Deus coloca um propósito na sua vida, você não pode abrir mão disso. Porque você vê, Jonas abriu mão. Quem estava próximo de Jonas? Aqueles que estavam no barco. Ele colocou em perigo aqueles que estavam próximos. Se você está abrindo mão de alguma coisa que Deus colocou na sua vida, você vai estar colocando em perigo aqueles que estão do seu lado também, não só você. Então a gente tem que entender, porque se Deus chama para a obra, é que Ele sabe que você é capaz. Muitas vezes a pessoa fala assim: não, eu não vou porque eu não sei falar, eu não sei fazer isso, eu não sei cuidar de criança, eu não sei ficar aqui na intercessão. Fica dando um monte de desculpa, e desculpa é normal. Moisés deu desculpa, quando Deus falou para ele: você vai libertar o povo. Ele falou: não, o povo não gosta de mim. Não, vai lá que vai dar um jeito. Ah, mas eu sou ruim de palavra. Não, você pega teu irmão, ele fala, você fala com ele, ele fala. Deus vai arrumando um jeito. Então se você está dentro de um ministério, e se alguma coisa está acontecendo na tua vida, e você está pensando de repente, falando: não, eu vou desistir. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso. Porque se Deus confiou em ti para alguma coisa, é que essa obra tem que acontecer. Você vê, se Jonas não tivesse feito o que ele fez, aquelas 120 mil pessoas que estavam em Nínive, tinha tudo acabado, tinha morrido. Olha a responsabilidade que esse homem tinha. E por causa de um julgamento que ele tirou próprio dele lá, falando que aquele povo tinha que acabar, uma coisa pessoal dele, aquele povo poderia ter sido exterminado. E pior ainda, aqueles que estavam no barco, que não estavam nem sabendo nada que estava acontecendo, também ia de tabela. Então a gente tem que tomar muito cuidado, meus irmãos, porque quando Deus entrega alguma coisa para a gente não pode fechar os olhos e virar para trás. Tem uma palavra que diz: quando você põe a mão no arado, você não pode olhar para trás. Então a gente vê muitas pessoas, muitas vezes, entregando, porque fala assim: não, para mim não dá mais. Pensa bem, porque muitas vezes você está a um passo de conseguir uma bênção muito grande, e por causa de muitas vezes o desânimo, alguma coisa assim, você vai e acaba entregando. E aquelas pessoas que estavam com você, que nem no GCD, você entregou o GCD, e aquelas pessoas que estavam com você no GCD, talvez aqueles mais antigos, até vai para um outro GCD, tudo, mas aquele que estava começando, se perde. Você se torna responsável por essas pessoas também. E não é só líder não, você que está na igreja, quando você chega no teu trabalho, você não pode ser uma pessoa normal como eles também. Porque que adianta você vir na igreja, escutar, e quando chega lá fora faz tudo ao contrário? Que testemunho que você está dando? A gente fala que nós somos espelhos de Cristo. Será que a gente está sendo espelho de Cristo? Será que quando Deus entrega alguma coisa para nós fazer, a gente fala: ah não, hoje eu estou cansado, eu não vou? Será que essa é a atitude que o Senhor quer que nós tenhamos? O pastor André falou do Kids. Muitas vezes eu sei que tem pessoas que poderiam estar lá, mas talvez fale assim: ah não, eu não vou, é mais um compromisso. Mas tem muita gente que muitas vezes você chamava: vamos no churrasco? Opa, estou dentro. Vai no churrasco, mas sai mais cedo e vem para a igreja. Dá tempo de fazer todas as coisas. Eu quando me converti, eu falei assim: nossa, eu virei crente, o que eu fiz na minha vida, gente? E agora? Só que hoje eu entendo que os amigos que eu tinha lá atrás, hoje
praticamente nem vejo mais. Em compensação, hoje, eu tenho uma leva de amigos imensa. Pessoas que se preocupam realmente com a gente. Que quando você não aparece na igreja, estão ligando. Aconteceu alguma coisa? Está tudo bem? Como é que está aí? Aqueles outros, vinha no dia que tinha o churrasco. Passava 6 meses, não ligava para você uma vez. Mas quando sabia que ia ter alguma coisa, era o primeiro que chegava. Sabe, a gente, essa vida de igreja, ela é uma coisa sem assim, interesse. Porque a gente é família. E eu sei que família também tem os seus problemas. Muitas vezes a pessoa também desanima. Porque fala assim, poxa, eu faço tanta coisa e não sou reconhecido. Eu faço tanta coisa e nunca tenho uma oportunidade. Mas será que você já mostrou que você quer fazer alguma coisa? Muitas vezes as pessoas também não veem em você que você tem esse desejo. Muitas vezes você é quieto, você é calado no teu canto, fica na sua. Vocês têm uma ideia? Eu me converti e aí eu comecei a minha jornada dentro da igreja. Outro curso. Na época tinha o CCM. Aí fiz os 4. Aí fui para o encontro. Aí fui batizado. Aí logo depois, antes de eu ser batizado, a Cláudia e o Bonfim, eu participava da célula deles, naquela época era célula. E eles falavam, você vai dar um bom líder de célula. Eu falei, não, eu estou fora. Aí falou, não, você vai dar um bom líder de célula. Eu falei, não, eu estou fora, tem uma célula em frente da minha casa. Como é que eu vou abrir uma célula na minha casa se tem uma em frente da minha casa? Olha o que aconteceu. Um domingo eu abri uma janela que eu morava na parte de cima, e eu olhei para a casa da frente. O vizinho que tinha célula estava mudando. Aí a minha desculpa, que tinha uma célula em frente de casa, não tinha mais. Aí eu cocei a cabeça, me arrepiei um pouco. Aí voltei e chamei a pastora Meg, o Gabriel, que é filho dela, que mora com a gente. Falei, gente, eu vou trazer a arca para cá. Vou trazer a arca para nossa casa. O que vocês acham? A Meg falou, você sabe o que quer dizer isso? Sei. Mas como é que você vai fazer? Você me ajuda? Ué, você é pastora, você vai me ajudar. E aí eu conversei com ele, já falar com o Bonfim no mesmo dia. E aí passou uns meses, a gente abriu a célula lá em casa. E aí foi da célula, passou um tempo, o pastor André me chamou aqui na igreja, eu e a Meg. Eu achei que a gente ia tomar uma bronca. Para chamar aqui no gabinete dele, falei, meu Deus. Aí ele falou, não, vou levantar vocês supervisor. Eu falei, eita, então foi. E aí foi acontecendo as coisas. Acontecendo. No começo eu não acreditava muito, mas conforme foi acontecendo, eu já comecei a imaginar coisas maiores. E as coisas não iam acontecendo. Só que eu não desanimei, eu continuei firme. E aí um dia então o pastor falou para mim, olha, esse ano eu vou te deixar separado e eu vou levantar você pastor. Aí eu falei, tá bom. Pastor André uma vez me prometeu uma Bíblia, levou 7 meses para ele me dar. Aí eu falei, bom, deixa quieto, vamos esperar. E ele falou, no meio do ano. Eu falei, então tá bom, deixa rolar. Aí para vocês entenderem a coisa, quando Deus está no meio da coisa, como acontece, é tudo muito bonito. Chegou num culto de quinta-feira, no finalzinho de junho, eu estava aqui, o pastor André aqui, ele me chamou no final do culto, Francisco, se prepara. Eu falei, por quê? Próximo culto de ceia, eu vou ungir você pastor. Nossa, eu saí daqui que vocês nem acreditam, gente. Eu falei, meu Deus, a Meg não tinha vindo aquele dia. Eu cheguei e fui falar para ela, falava chorando, porque de repente ia acontecer. Mas eu nem me atentei ao fato. Cheguei aqui, aconteceu tudo o que aconteceu. Eu não consigo esquecer, toda hora que eu lembro, na hora depois que ele derramou o azeite sobre minha cabeça, que ele falou, levanta pastor Francisco. Quando eu escutei isso dele, e toda vez que eu muitas vezes volto a ver a cena, isso me emociona demais. Porque eu falei, nossa, o que aconteceu? Passou um tempo, eu fui ver uma outra coisa. Eu fui levantado pastor, mas antes de eu falar, eu só vou perguntar uma coisa. Vocês sabem o que quer dizer o número 7 na Bíblia? O número 7.
O número 7 na Bíblia simboliza perfeição de Deus e indica a conclusão de um ciclo, representando algo completo e finalizado. Gente, eu fui ungido pastor no dia 7/7. E não parou por aí não, porque no dia 23/6, eu tinha completado 7 anos que eu estava na igreja. Depois que eu ouvi isso, eu até me arrepiei, porque eu fui perceber isso muito tempo depois que já tinha acontecido tudo. Aí eu falei assim, tá vendo? Deus prepara as coisas no momento e na hora que Ele quer. Não adianta a gente querer acelerar as coisas. Então, se você muitas vezes tem alguma coisa ardendo dentro de você, que você tem um desejo que aconteça, confia em Deus, cuida da tua casa, olha como que você está no seu interior, que as coisas acontecem. Muitas vezes é um perdão, é uma atitude que você deixou de tomar e as coisas vão acontecer. Amém? Irmãos, eu queria deixar essa mensagem para vocês. Eu queria pedir para o louvor já subir. Hoje a Késia está na responsabilidade. Por incrível que pareça, as 2 outras vezes que eu preguei, quem estava aqui era a Aline. Hoje, até eu falei assim, nossa, se for a Aline de novo é muita coincidência. Mas não, hoje é a Késia. Amém. Então, irmãos, eu deixo essa mensagem para você. Veja como que está a tua situação. Veja como que você se encontra. Se você tem alguma coisa, se você está pensando em desistir, ou se você ainda nem recebeu um cargo, alguma coisa dentro da igreja, porque cargo é uma coisa simbólica, porque todos nós aqui temos a importância dentro da igreja. O pessoal da recepção, o pessoal da intercessão, o pessoal do louvor, todos têm uma importância muito grande dentro da igreja. Todo mundo fala que a nossa igreja, ela é muito conhecida pela recepção que a gente tem das pessoas aqui. As pessoas recebem as pessoas lá na porta com um sorriso, com um abraço, com alegria. E isso faz uma diferença muito grande. Então, todo mundo que está servindo aqui, está fazendo a obra. Não adianta ter um pastor aqui pregando sozinho, se não tiver todo mundo por trás. Tem o pessoal do MIVIT lá. Você vê como é que a gente ia ficar aqui. Ia ter que ficar lendo, tinha que não sei o quê, e vocês iam ter que ficar abrindo a Bíblia. Um culto que a gente fazia 1h30, leva 2 horas. Então, você vê, todo mundo tem uma importância. Desde aquele que limpa o banheiro, que limpa a igreja, para que isso aconteça. E para isso precisa de pessoas. Então, muitas vezes, se você ainda não tem nenhum compromisso com a igreja, eu deixo aí o convite. Seja, como a Cláudia falou numa reunião que eu fui com ela falou assim, eu não quero voluntário, eu quero colaborador. Porque o voluntário, ele vai quando quer. O colaborador, ele assume o compromisso. Então, a igreja precisa de colaboradores, não de voluntário. Voluntário eu vou precisar em novembro para doar sangue. Nem todo mundo gosta, porque dói um bocadinho, mas tem gente que precisa do sangue também. Amém? Então, irmãos, eu encerro a minha palavra assim. Eu queria pedir para o pessoal do louvor. Então, já não sei se eles já sabem o que vão cantar, beleza? Então, enquanto eles estão cantando louvor, eu queria que você analisasse um pouquinho a tua vida. Fosse analisando, assim, por que as coisas não estão acontecendo. Talvez alguma atitude que você precisa tomar. Algum perdão que você precisa entregar para alguém. Alguma palavra que ficou mal esclarecida. Um familiar, um amigo. Então, eu deixo essa palavra para vocês hoje. Se autoavalia. Não espera o culto da Santa Ceia. Porque muitas vezes você não chega no culto da Santa Ceia, como eu já falei. Amém?